Fala aí, galera, eu sou o Rafael. Salve, mocidade, eu sou a Samara, Somos trabalhadores do Centro Espírita Alvorecer de Barra do Piraí. evangelizadores da mocidade. E hoje nós vamos falar sobre... Lei de justiça, amor e caridade. Mas antes disso... Roda a vinheta. Vamos iniciar então? Rafa vai fazer a prece pra gente. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer. Deus, muito obrigado por esses momentos em que podemos refletir sobre os acontecimentos da vida, sobre tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar já há mais de 2000 anos. Nós te pedimos que possamos contar com a presença da espiritualidade amiga a nos envolver, a nos intuir, para que possamos compreender essas lições, mas, sobretudo, colocá-las em prática no nosso dia a dia. Que essas vibrações que aqui se fazem possam alcançar os corações necessitados de carinho, de ânimo, de afeto, que eles possam receber de criaturas suas, Senhor, o amparo de que necessitam. É com a tua permissão e a permissão de Jesus, o nosso Mestre, e a permissão da espiritualidade que dirige esse trabalho, que nós iniciamos o encontro da mocidade. Muito obrigado. Hoje a gente vai falar um pouquinho dessa lei, né? Lei que tem um nome bonito, né? Justiça Amor. e caridade. São 3 palavras muito fortes, né? Sim. E você sabia que a justiça, ela está na própria natureza? É mesmo? Mas por que você me diz isso? Por isso que é uma lei natural, inclusive. Senão não estaria neste momento. Mas porque dentro de nós já existe um senso de justiça, uma intuição. A prova disso é que quando a mera menção de pensar num ato injusto, a gente já quer ficar revoltado. É verdade. As injustiças nos incomodam, mas se a justiça nos incomoda, por que a gente faz injustiças? Por que a gente realiza injustiças, já que isso está na nossa consciência? Boa pergunta. Estão reparando como são pequenos detalhes que a gente tem que se ater quando a gente fala em justiça, amor e caridade? Por quê, me diria você? Digo sim. Porque junto com o senso de justiça se mistura o nosso orgulho e nosso egoísmo. Verdade. As paixões, né? Isso. A gente às vezes até entende uma coisa, mas na hora de praticar... A gente comete injustiça porque a gente quer se dar bem. Não que a gente não saiba que é injustiça, a gente sabe, mas a gente quer se dar bem, né? Nós somos formados numa sociedade que as pessoas nos ensinam que se dar bem é a melhor coisa. Então a gente comete injustiça por causa disso. É verdade. E a justiça, ela, na verdade, a gente pode tratar ela de 2 formas, né? Já que a gente está falando de justiça em geral, porque tem a lei da natureza, né? E tem também a justiça humana. Sim. Que é a justiça. Geralmente é a que a gente conhece mais, que a gente entende um pouco mais, é essa, né? E aí perguntaria eu, será que qual das 2 é que a gente deve se ater, deve seguir, deve atender? E aí eu vou responder que são as 2. São as 2. Gente, é cada detalhe que a gente tem que se pegar. São mínimos detalhes, gente. Mínimos detalhes. Porque o próprio Jesus já até falava, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque senão também vira baderna, né? Se a gente fala assim, não, que a justiça que vale é a divina, né? A justiça do homem, ela é passageira. Sim. Ela é adequada. Ela vai se uma aperfeiçoando. Se aperfeiçoa a uma determinada época, para a realidade daquela época, a justiça humana é só para aquela época. Depois vai passando, vai melhorando. Sim. Mas a gente precisa atender, senão vira o quê? Baderna. Com certeza. Você vê que muitas das... hoje em dia a gente pensa que muitas das leis lá da Idade Média, por exemplo, eram absurdas. Mas na época era um normal, ninguém achava absurdo, nada demais. Estava no nível daquela sociedade.
E se Deus permitir, daqui também há bastante tempo, a gente vai olhar para trás e vai ver que as nossas leis hoje, que a gente tem muita coisa que a gente acha tão normal, a gente vai achar um absurdo. Gente, eu já acho algumas leis um absurdo. Por exemplo, uma lei que fala que você não pode matar alguém, para mim, é absurdo, porque Não devia necessitar. Em compensação, eu já acho um absurdo uma lei que diz que você pode matar uma pessoa se ela fizer algo errado. Em alguns países em a alguns gente sabe. países. E tem Isso gente não no se- Brasil que defende a pena de morte, né? Tristeza. Sempre detalhes que a gente tem que estar atento, né? Mínimos detalhes. Bom, então isso da lei humana. Agora, da lei natural, da lei divina, como é que a gente pode ter noção, né, de qual é a base da lei divina, como pensar na lei divina, como entender e interpretar a lei divina? A gente pode ir lá no ensinamento que o próprio mestre já falou, que tem no livro dos Espíritos também, que é a gente desejar ao outro aquilo que a gente deseja para si próprio. Famosa lei áurea, a lei de ouro. A lei de ouro. Porque se a gente fizer isso, a gente sabe a medida. Eu quero o melhor para mim, então eu quero o melhor para o outro também. Simples Então, assim. o que isso me diz? Me diz que as pequenas coisas, né, os pequenos detalhes do que eu desejo para mim, eu desejar para o outro, diz da lei divina da justiça. São os mínimos detalhes. A pergunta para se fazer, quando a gente não sabe, né, o que fazer, que decisão tomar, pense nisso. Será que eu gostaria que fizessem comigo dessa forma? Que forma eu gostaria que expusessem meu erro? Que forma será que eu gostaria, né, que me chamassem a atenção? Se eu erro, o que eu quero que façam? Que me condenem ou que me perdoem? E passando um pouco, né, da justiça, um patamar dessa mesma lei é o amor e a caridade. Sim, na verdade só há justiça se houver amor. Sim. E a caridade, que é um amor sendo colocado em prática. Na verdade, como você definiria a caridade? Bom, eu definiria assim: benevolência, indulgência e perdão. Puxa, você, hein? Eu sou fabulosa. Nossa, eu de onde você tirou essa ideia? Da minha cabeça, eu vim com isso na minha cabeça. Benevolência para com todos. Para todo com mundo. todos. E a indulgência? Para com as imperfeições alheias. E o perdão é das das ofensas. Gente, eu pensei nisso? Não, tá no livro dos Espíritos. Engraçado, a gente tem muito a noção de justiça no sentido de punir alguém, né, que tenha feito alguma coisa de errado. A gente não se coloca no lugar de quem errou. Sim. Quando a gente erra, qual é a justiça que a gente quer? É aquela da lei de talião, né, olho por olho, dente por dente? Ou a gente quer benevolência, indulgência e perdão? Se a gente quer pra gente, devemos querer pro outro. O perdão das ofensas é algo assim imprescindível para a nossa saúde emocional, física e espiritual. Se a gente sabe perdoar, nós somos bem mais saudáveis. Porque a mágoa, esse sentimento ruim, nos causa doença, gente. Até para quem foi ofendido, né, faz um mal. O fato de não perdoar, você ficar remoendo aquilo, você traz o que a gente chama de somatização, né? Sim. A gente traz daquela revolta do próprio espírito para o corpo, se materializa a doença. Todas as leis divinas, elas querem nos aproximar de Deus. Nos aproximar de Deus é ser mais feliz. Então, a lei de justiça, amor e caridade, falando aí do amor, benevolência, perdão, a indulgência. Quer dizer que se nós vivenciarmos isso, seremos mais felizes, seremos mais saudáveis. Então, os seus atos do dia a dia têm que transparecer isso, né? Nos pequenos detalhes tem que transparecer isso. A gente tem que estar atento a tudo à nossa volta para que a gente possa sempre agir com indulgência, benevolência e perdão.
Então, será que nós estamos mesmo atentos a esses pequenos detalhes que nos rodeiam, que fazem tanta diferença quando a gente pensa em justiça? Às vezes a gente vive tão atribulado que as coisas acontecem com a gente e a gente vai só passando por elas, sem vivenciar, experienciar mesmo, com consciência, ser dono dos nossos momentos. Quer ver? Vamos ver se você realmente está atento. Nós fizemos um teste durante essa nossa conversa. Modificaram coisas aqui. Foram 5. O jogo dos 5 erros. Foram 5 coisas que se modificaram enquanto a gente falava. Será que todo mundo conseguiu pegar essas 5 diferenças? Vocês perceberam ou vocês vão voltar ao vídeo para ver quais foram as 5 modificações? Vamos voltar ao vídeo, escreve aí embaixo quais foram, vamos ver se todo mundo conseguiu pegar, tá ok? Coisas ficaram diferentes. Vamos ver se vocês estavam atentos a tudo. Bom, vamos pedir a Samara para fazer a prece e a gente encerrar harmonizando os nossos corações. Deus nosso Pai, aqui estamos, Senhor, no final de mais um encontro, de corações felizes e agradecidos. Que possamos sempre, Senhor, aproveitar essas oportunidades de contato com o Evangelho de Jesus e com a doutrina espírita. E em seu nome, em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome da espiritualidade bendita que nos assiste, nós encerramos o nosso encontro da mocidade desta manhã com o nosso muito obrigada. Assim seja, graças a Deus. Valeu, mocidade! Tchau, mocidade! Tchau! Até sábado que vem!